É verdade. E aí, o que que vocês estão pensando? O que que vocês estão programando, se é que vocês já estão conseguindo programar, em relação às férias de vocês, hein? Bom, se me permite falar, eu estava pensando em fazer o seguinte: Ah, iniciar um projetinho de resistência para leitura, porque eu estava conversando com a Yane sobre um ponto muito fraco meu no último Enem, foi a exaustão mental. E o mais recomendado para isso é fazer exercício e ler. E eu estou separando uma pá de livro para ler nessas férias, fala. quem que tá Aproveitar que não tem a falando? rotina. É o Lucas? É, Ah, tá. É porque não tá aparecendo aqui para mim o microfone. Ah, tá aqui antes de mim, do meu lado aqui, tá certo. tô Beleza. separando muito livro para ler nessas férias. Muito bem. Ótimo, excelente. Certo. É, como é que é aqui? Como é que o povo tá colocando aí? Tudo chama nós para soltar a pipa. Ai, a Rafaela está preocupada com a disciplina nas férias, né? Manter a disciplina, né? Recuperar as matérias acumuladas. É, isso aí tem muita gente falando que vai fazer isso. E como vocês viram aqui no chat, estão todos convidados. O Léo está mais que convidado para soltar a pipa com o Gabriel. Me chama também, todo mundo quer soltar a pipa agora. Ah, meu Deus do céu. Espero que isso não seja mais uma das ambiguidades de vocês. Ai, ai. Ah, socorro. Mas vamos lá, então. Gente, porque assim, né? A programação de férias dessa vez vai ter que ser um pouco diferente, né? Como o pessoal tem o meme que o pessoal gosta lá de fazer, né? Não sei o que tá diferente, né? As férias estão diferentes, né? Eu tava, assim, uma das coisas que, assim, mais, eu acho que é a coisa que tá mais me pegando, porque, né, a gente já conversou sobre isso, até que manter um ritmo de trabalho, manter uma tranquilidade e tal, isso eu estou conseguindo, e estou conseguindo aproveitar meu tempo, né? Eu estou indo para o, acho que, 15º livro que eu estou lendo só esse ano. Então, tá massa nesse aspecto. Agora, viajar, que, né, quem me conhece um pouquinho sabe o tanto que eu sou apaixonado por viajar, não poder viajar, isso está me corroendo por dentro. Ai, eu sou aquela pessoa que não troca de carro, gente, para poder viajar, sabe? Meu carro, tadinho, um dia foi novinho, já tem mais de 10 anos o carro, tá lá batido, que o outro bateu lá e não tem dinheiro para coisar, meu seguro tá vencido, e o homem lá não tem, o homem não tem dinheiro, ele não tem seguro, e veio pandemia e o carro tá batido tem meses, sabe? E beleza, desde que eu possa viajar, e não pode viajar, né? Isso me machuca. Então, o que eu vou fazer vai ser provavelmente ler muito e ver muita coisa, né? Vai ser e dormir e comer e talvez eu mude para uma casa, porque eu acho que deu essa pandemia, essa quarentena deu para eu entender que eu não quero mais morar em apartamento apertado, em apertamento. Aí, né? Até para o Roberto, coitado, fica aqui nesse apartamento quando eu trabalho, né? Quando a vida está normal lá fora, ele fica aqui o dia inteiro, tadinho, né? Não tem nenhum quintal para ele fazer xixi. Então, talvez esse seja o grande plano: ler e me mudar nas férias. E agora, para muitos, vai ser a coisa de tentar colocar as coisas em dia, né? Baixar a poeira, dar aquela respirada e falar, peraí, deixa eu me organizar, porque o segundo semestre as coisas começam a voltar mais ao normal e eu tenho que estar, né, no pique. Então, use da melhor maneira, se for, né, em relação a fazer leituras, em relação a buscar aí um equilíbrio emocional e tudo, faça o que for necessário para aquilo que você acha que você está mais precisando nesse momento, né? Porque aí você vai ter a possibilidade de, de de retomar, mesmo que a princípio seja parcialmente, mas você vai poder retomar aquela rotina mais tradicional
ah, mais preparado psicologicamente, mais preparado até em termos de atualização de estudos e tudo mais, certo? E vai ter jeito de descansar, né? Porque não vai ter tanta atividade, não vai ter as aulas e tal, então vai ter jeito de você descansar também, certo? Mas tenta não fazer as suas férias serem apenas uma extensão da quarentena sem aula, né? Tentem fazer isso, porque vai ser bom para você ter algum tipo de planejamento, vai ser bom para você emocionalmente, inclusive, principalmente, tá certo? Ela tá falando aqui, já planejei desde março. Você tá planejando desde março que você já planejou as férias, eita. Ah, fazer algumas redações ficaram pendentes, né? As pessoas lidarem mais consigo mesmas, é verdade. É verdade. Buscar o próprio equilíbrio, aprender a se acalmar, manter o controle com o que tem, exatamente. Essas últimas semanas tem sido muito difícil manter o ritmo, foco, concentração. É verdade. Na verdade, chego uma hora que parece que. Mas é isso, né, menino? Descobri que eu odeio todas as minhas 5 personalidades. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos arrumar uma cesta aí que você gosta, então, Gabriel. Né? Aí você fica com ela. Você mantém ela ali, ó. Ai, ai. Tá bom, meus queridos? Então, organize-se para que você possa, né, fazer dessas férias não uma extensão sem aula da sua quarentena, né? Projetar, se preparar emocionalmente, se preparar, né, em termos de estudos, né? Lidar melhor com as suas 5 personalidades, né? e tudo mais. Tá bom? Bom, gente, como eu tinha dito no final da aula passada, a gente hoje ia pegar o material de redação por competência, né, que eu vou, logo depois dessa aula, vou passar para vocês, tá certo? Que é basicamente o quê? Um resumão de tudo que a gente falou ao longo do semestre, só que tudo num material só. Pegando parte do texto oficial da cartilha do INEP, do Enem, certo? Parte de materiais didáticos sobre o Enem e parte, né, que eu acho que é a mais que eu acho que é a mais útil para vocês, que é a que você não vai achar na internet, que é a parte do texto e das orientações que eu fiz para vocês, identificando a partir dos textos de vocês, a partir do que os corretores me passaram, a partir do que eu vejo nos atendimentos, quais têm sido os problemas mais recorrentes, né, para que você consiga identificá-los e, obviamente, ir atrás de resolvê-los, certo? Então, a gente vai fazer esse trabalho de redação por competência hoje, certo? Na semana que vem a nossa última aula, e aí eu prometi para vocês dar uma aula sobre competência 1, principalmente sobre os principais problemas da competência 1, principalmente sobre o quê? Crase, vírgula e colocação pronominal, certo? Então, essa vai ser a nossa temática na semana que vem. Bom, gente, Raul, você falou que você está lendo o 15º livro do ano? Estou. Qual é o 15º livro do ano que você está lendo? Este aqui. Chance. É 1968, o ano que não terminou. Esse livro, gente, ele foi escrito por um jornalista chamado Zuenir Ventura. Ele foi lançado em 1988, 20 anos depois do fatídico ano de 68. O senhor dedica quanto tempo, em média, por dia de leitura? Lê em tempo vago? Depende muito do dia. Por exemplo, tem dias que são mais puxados para mim. Na quarta-feira, eu geralmente eu não dou aula muito cedo, eu dou aula só às 11, só que geralmente eu acordo bem cedo para poder elaborar as aulas do cursinho do Sul, que eu dou aula na quinta, e a de vocês, que eu dou na sexta. Então, eu passo amanhã de quarta-feira elaborando as aulas do cursinho, depois eu vou dar aula, né? Depois eu dou aula para o terceiro ano, e aí eu
faço um almoço rapidão e vou depois... E depois eu faço o atendimento de vocês, né? Começa às 2h30 e vai até, geralmente, em torno de 6 horas, por aí. E muitas vezes depois eu ainda tenho a específica. Então, e quinta-feira também é puxado, que eu dou aula a manhã toda, e aí, né, enfim. Então, mas assim, fora a quarta e a quinta-feira, que são meus dias muito puxados, assim, final de semana, principalmente, tipo, sábado à tarde, domingo, se brincar, eu fico o dia inteiro, né? Ou quase o dia inteiro. Porque é aquela coisa. Se, né? Ah, não, tô cansado, deixa eu relaxar. Aí vai pro sofá, se liga a televisão e fica no celular, você não vai ler nunca. Você não vai ler nunca. Tá certo? Então, você tem que colocar a questão da leitura como uma atividade que faz parte do seu lazer. Porque aí você vai começar a fazer opções. Tipo assim, não, em vez de mexer no celular, ficar horas mexendo no celular para ver bobagem, para ver Twitter, para ver feed de Instagram e para ficar procurando sarna para coçar, por acaso o áudio cortou, gente? Ou tá normal? O meu não. Tá normal? Tá normal. Normal, né? Foi para você aí, Lucas. Ok. Então, é uma questão realmente de fazer meio que opções, tá certo? Porque senão, gente, senão o celular e a televisão sempre vão ganhar. Sempre vão ganhar, certo? Então, como que você adquire hábito de leitura? É começando a ter aquela... É um trabalho de um sentimento de que, que delícia, deixa eu descansar, vou ler. Sabe? Em vez de vou descansar, vou jogar. Em vez de descansar, vou para as redes sociais, como se pudesse descansar nas redes sociais hoje, né? Que é tanto barulho, é tanto ruído, é tanta gente falando tanta coisa e tanta reclamação e tanta brigaiada, que é até difícil você pensar em descansar nas redes sociais. Certo? Ou então televisão, que, né, as notícias, elas cada dia mais elas nos chocam mais. Aliás, né, sobre o dia de ontem, eu vou fazer apenas um comentário, né, parafraseando, citando, na verdade, o nosso presidente, grande dia. Vai lá. Então, vai lá. Então, quer dizer, você precisa criar essas prioridades, né? Essas prioridades. E principalmente, gente, então quer dizer, tá, por exemplo, todo dia antes de dormir eu leio um pouco, certo? Como o sono da gente, quer dizer, eu até que estou dormindo razoavelmente, eu sei de muita gente que de repente não tem compromisso certo na manhã seguinte, que está trocando a noite pelo dia, certo? Eu não estou trocando a noite pelo dia, mas às vezes, sabe, eu preciso acordar cedo no dia seguinte e às vezes está meia-noite e tanto, 1 hora eu ainda estou sem sono. Então, assim, eu tenho tentado controlar isso. Inclusive, quando eu estou sem sono e eu empolgo na leitura, eu até paro de ler, porque se eu continuar, né, se eu estiver empolgado com a leitura e continuar lendo, eu vou a noite inteira e eu não durmo, certo? Mas, assim, ler um pouco todo dia antes de dormir é uma... do grande dia aqui em casa assistimos o Jornal Nacional comendo pipoca. Acharam o Queiroz, Rafaela. O famigerado Queiroz está preso e está fazendo depoimentos que podem ser bastante esclarecedores sobre muitas coisas. E o Weintraub saiu. Aleluia! Mas eu tenho até medo de quem entra no lugar. Vai lá. Então, onde está Queiroz? No presídio, exatamente. Na delegacia, por enquanto. Então, é muito isso, tá, gente? Leitura é criação de hábito. E assim, quantas horas, né? O Lucas perguntou, quantas horas você dedica para leitura? Depende do dia. Por exemplo, ontem eu não tive tempo de ler praticamente nada do dia. Eu li 5 páginas antes de dormir. Hoje, no entanto, né, eu pretendo ler bastante à tarde, certo? Aí eu vou ler, sei lá, umas 40 páginas, mais ou menos.
certo? No final de semana, né? Sextou, sabadou, domingou em casa. Então, eu vou me dividir entre assistir alguma coisa, ouvir música, cozinhar e ler. Então, é isso, sabe? Claro que para mim é mais fácil, né? Eu não tenho matéria para, né, atualizar, certo? E as minhas aulas já estão todas programadas até o final do semestre, né? Até a semana que vem. Então, tá tudo tranquilo. Só preciso terminar o material, a aula de competência 1, mas isso eu consigo fazer durante a semana. Então é isso, gente. É colocar a leitura como realmente o quê? Como parte da sua diversão, do seu tempo, do seu lazer. E assim, quando você consegue fazer isso, você vai entender, né, e falar assim, gente, tipo assim, como que eu achava que ler era chato, né? Sendo que é tão gostoso. Porque realmente, não tem, nossa, para mim não tem nada melhor sentar num sofá, num lugar confortável da sua casa, né, pegar um café, tomar esse café lendo, né, sem ninguém encher o saco, ficar ali de boa. Gente, que coisa gostosa, é bom demais. Nossa Senhora, é bom demais. Aí você entra naquela história, se transporta, né? E você nem lembra que você está quarentenado há 3 meses. É. Que bom, Alan, que o Alan está lendo 1984. Você vai perceber um mundo de coisas aí, Alan, que ainda servem para o mundo atual, né? Essa que é a grande questão das obras-primas, a atualidade recorrente, né? Com que elas, mesmo, né, sendo escrita no passado, ela ainda fala ao presente, tá certo? Então, meus queridos, vamos lá então. Nossa, eu só preciso arrumar uma cadeira um pouco mais confortável. Eu vou botar aqui umas almofadas na minha aqui, mas as almofadas estão escorregando. Sobre esse livro aqui, então, esse cara, Zuenir Ventura, ele é um cara que viveu ali, né, durante o período da ditadura militar no Brasil. Ele é jornalista, é um cara que já escreveu outros livros muito bem sucedidos, inclusive. E em 1988, ele escreveu o livro 1968, O Ano que Não Terminou. Esse livro é um grande best-seller da literatura brasileira, certo? E ele é basicamente ele é quase que um relato jornalístico romance, porque ele tem muito de literatura e tem muito de reportagem, certo? De reportagem histórica e tudo mais. E esse cara, né, o ano de 1968, gente, eu não sei se vocês, mas com certeza vocês sabem. Só para, né, essa foi a edição que foi feita agora, super revisitada, com uma nova apresentação, com um novo prefácio, né, com a atualização de algumas coisas, inclusive por parte da apresentação do próprio Zuenir Ventura, que foi feita, que foi lançada em 2018, tá certo? Falando dos 50 anos de 1968 e dos 30 anos do lançamento da obra. Tá certo? E 1968, gente, por que ele é o ano que não terminou? E isso não é só o Zuenir Ventura que coloca isso. Se você for olhar, né, durante outros autores vão considerar. Gente, deixa eu só fechar a porta da sacada, porque começou a serra ali. Eu vou tirar essas almofadas que elas estão me enchendo o saco. Não, botei só aqui atrás. Tá, coisa. E aí, vamos lembrar aqui algumas coisas. Por que o 68 é o ano que não terminou? Em 1968, gente, nós vamos ter o auge da chamada contracultura, certo? Nós vamos ter, né, em 1968, você vai ter todas as configurações relativas aos estudantes nos Estados Unidos, certo? Né, o movimento foi o ano que o Martin Luther King foi assassinado, certo? Isso gerou muitos protestos contra o assassinato do Martin Luther King, contra o racismo, contra o sistema, contra a guerra do Vietnã, certo? Então foi um ano de muita ebulição nos Estados Unidos. Foi um ano, né, não dá nem para falar a ebulição que foi na França, que foi o famoso maio de 68,
em que os jovens, principalmente universitários, por conta de muitas questões, era tipo assim, era um movimento de contracultura, era contra o sistema, contra discursos conservadores, contra políticas, contra, né, o capitalismo exacerbado, né, a favor da cultura, a favor, né, da diversidade. E, quer dizer, esses caras, tipo assim, sabe quando você tem esses movimentos de convulsão social em que o povo vai para a rua? Lembra de 2015, quando colocaram que 2015 ou 2013, 2013, falando, não é só por 20 centavos? Que assim, o estopim foi o tal dos 20 centavos da tarifa de ônibus, mas aí acabou virando sobre um punhado de coisa, e isso, inclusive, culminou, né, nas manifestações posteriores. O gigante acordou, aquela coisa toda, tal, tal, tal. Isso teve efeitos muito positivos em alguns aspectos e muito negativos em outros aspectos, porque criou-se uma onda nacionalista, né, muito vinculada a uma extrema-direita conservadora, que, né, a gente já sabe o que está acontecendo, né, em relação a isso. E aí, exatamente, né, no maio de 68, vai ser criado, vai ser cunhado o grande lema, né, de toda essa revolução comportamental, né, que vai ser o c'est interdit d'interdire, né, que é proibido proibir, que vai ser o grande lema, né, o grande lema dos manifestantes de maio de 68 em Paris, certo? Sobre esse assunto, maio de 68 em Paris, você tem muitas obras, tem um filme que é muito interessante, que assim, né, assista se você puder, mas assista, tipo, se você for maior de 18 anos de idade, e assista, tipo assim, se os seus pais forem muito chatos com essas coisas, não assiste, não, porque senão vai sobrar para mim. Porque é um filme que tem umas cenas de sexo muito pesadas, que é um filme chamado Os Sonhadores, certo? Que basicamente é a história de 3 jovens, um rapaz, a irmã dele, e um outro rapaz, que ele e ela franceses, né? E um rapaz americano que está em Paris, na época do maio de 68. E aí, o filme tem como pano de fundo exatamente como que essas convulsões, esses movimentos começam a acontecer, esses protestos. Vai rolar, por exemplo, né, o fechamento da Cinemateca de Paris, do Cineclube de Paris, que era um lugar, um ponto de encontro de jovens, de intelectuais, e por causa de falta de dinheiro, por falta de verba, o lugar vai fechar. E isso vai ser um dos estopins que vai trazer as pessoas para a rua, né? E assim, 90% das pessoas que vão para a rua vão ser jovens, vão ser universitários, vão ser estudantes. E vão confrontar-se com polícia e vão quebrar Paris. Vai ser um negócio de louco. Certo? E muito tem a ver com uma revolução que cultural, porque é contra a cultura, é proibido proibir. Chega desse sistema de pessoas velhas conservadoras mandando jovens para a guerra, cortando o salário e os empregos dos jovens, cortando as possibilidades de oportunidade, falando o que é certo, o que é errado. Fim, acabou. Então, foi meio que uma convulsão social que aconteceu em 68. E isso se resvalou também para a União Soviética, né? Você tem a famigerada, famosíssima, que aconteceu, inclusive, logo depois, né? Acho que foi em maio, se não me engano também, que é a Primavera de Praga, certo? Em que basicamente aconteceu o que aconteceu em Paris, só que em Praga. E em Praga havia um viés político contra, né, o sistema comunista repressivo, principalmente sobre as repúblicas soviéticas, que antes eram independentes, que vai trazer também esses protestos violentos para as ruas de Praga, certo? Além da questão cultural. Vale sempre lembrar, gente, que contra a cultura, os movimentos dos jovens do final dos anos 60, tem uma questão comportamental, cultural, que é o principal. Tanto que no livro do Zuenir Ventura, ele coloca que, né, depois, agora em 2018, ele olha para isso com um olhar mais crítico. Ele fala que a grande questão não foi exatamente as conquistas de uma revolução política, enfim, isso não aconteceu. Né? Os movimentos dos jovens foram massacrados pela ditadura militar, certo? Só que aí ele coloca, a grande questão é o legado cultural que 1968 deixou.
E aí ele vai contar, a história começa num lendário Réveillon que aconteceu na casa da Elô, que era, na verdade, uma mulher de um diplomata, tal, não sei o quê, e a partir daí você vai conhecendo essas personagens históricos como se fosse uma história fictícia, só que tudo baseado em fatos reais. Eu ainda já passei, estou mais ou menos na metade, passei um pouquinho da metade, estou na página 222, eu estou apaixonado por isso aqui. Eu estou apaixonado por isso aqui. Isso aqui é uma aula de história, só que uma aula de história mais divertida que os livros de história, né, didáticos. Tá? Recomendadíssimo, gente. Ainda mais pela terrível, terrível atualidade de muita coisa do que está sendo colocado aqui. Principalmente mostrando os contextos que circularam ideias, pensamentos, política, sociedade, né, movimentos, né, em 1968. Vale lembrar que foi nesse ano que aconteceu a manifestação lá dos 100 mil, né? Dos 100 mil, que fez com que, né, que tanto de gente contra a ditadura militar, e até o ano de 1968 havia uma ideia ainda, uma tentativa de mascarar o governo militar como ainda sendo democrático. Tem trechos dos discursos dos políticos da época, tal, não sei o quê. Só que percebia-se que não havia essa democracia pelo tolimento, né, aos artistas, pelo tolimento à liberdade da imprensa, né, pela maneira como muitas vezes as manifestações estudantis eram reprimidas, pelo fato de algumas instituições estudantis terem sido proibidas. Então, quer dizer, e aí veio esse movimento, foi em março de 68, se não me engano, né? Acho que foi, que milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas, principalmente jovens e estudantes. E foi um ano em que havia uma pressão muito grande, né, contra o governo, por esse governo falar que era democrático, mas que na prática não era. Tanto que, diante de tanta pressão, no dia 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva declara o AI-5. E aí começam os chamados anos de chumbo. O AI-5 vai ser uma resposta do governo, que até então queria se dizer democrático, né, às manifestações que diziam que eles não eram democráticos, certo? E aí sim o governo militar mostra a sua verdadeira face, que é quando começa a perseguição, começam os depoimentos forçados, os desaparecimentos, as torturas, a censura, os exílios e etc, etc. Tá bom? Gente, é uma aula absoluta sobre história do Brasil da segunda metade do século XX e excelente material como repertório sociocultural para você trabalhar temas da nossa atualidade, principalmente no que se refere à cultura, sociedade e política. Tá? Quem puder, vale a pena. E eu vou sugerir uma coisa para vocês. Às vezes eu fico aqui falando desses livros para vocês, e muitos de vocês acabam adquirindo o livro, ou pegam o PDF e tal. Façam um favor para a economia local. Se você for adquirir algum desses livros, né, que eu tenho falado para vocês, antes de pedir na Amazon, né, ou sei lá, no Submarino, dá uma ligada ou entra nos canais virtuais das livrarias daqui de Goiânia. Porque muitas vezes, né, porque muitas vezes você tem o livro aqui mais perto, vai chegar mais rápido, certo? E com certeza tem uma coisa que as livrarias locais estão precisando, do apoio das pessoas da cidade, né? Eu já comentei com vocês que eu tenho um grupo de leitura. A gente pegou os livros que a gente tinha sugerido e a gente mandou para a Nobel e para leitura, né? Para leitura. E aí a gente, né, viu os que tinham, quem que tinha o quê, quantos volumes tinha, e a gente comprou a maioria desses livros aqui na Nobel e na leitura, né, como uma forma de tentar ajudar, né, esses comércios locais. Tá certo? Beleza, meus queridos? A Sara ouve aí 5 e sente vontade de dar uma chinelada na cara de cada um. Bom,
Se fosse só quando eu uso aí, se dessa vontade. Vai lá. Tá certo, meus queridos? Gente, bora lá. Eu já aviso para vocês, não vai dar tempo da gente ver tudo desse material que eu vou conversar com vocês agora, né, nesses minutos que a gente vai ter. Mas o material, ele é super explicadinho, super bonitinho, ele evidencia tudo bonitinho, tá certo? E vai estar disponívelzinho para você hoje. Assim que terminar essa aula, eu vou só terminar de digitar umas coisinhas dele e vou enviar junto com a Priquita, com o quê? Com a aula gravada. Essa aula que nós temos agora e que vai estar gravada num processo metalinguístico em que eu gravo e olho para mim mesmo e depois posto eu mesmo gravado na plataforma. Ai, Raul. Vamos lá. Bom, queridos, nós vamos começar então. O que eu quero fazer agora? Nós vamos fazer uma coisa que nós já fizemos algumas vezes ao longo desse semestre, principalmente quando a gente estava presencial. A gente vai ler uma redação. Eu quero que você se lembre de todas as competências, né? A competência 1, que é o domínio de linguagem. A competência 2, que é a abordagem do tema, o uso do repertório sociocultural e a estrutura do texto dissertativo, argumentativo. A competência 3, que é a coerência e a argumentação. A competência 4, que é a coesão e dentro do processo argumentativo, a utilização dos conectivos e dos operadores argumentativos. E a competência 5, que é a proposta de intervenção. Certo? Né? Nós já falamos sobre tudo isso. Né? Seja fisicamente ou na plataforma, tem material sobre tudo isso. E aí agora eu fiz um material juntando tudo isso. Tá certo? Então, nós vamos ler uma redação. E aí eu quero que você me ajude a avaliá-la competência por competência. Beleza? Então vamos lá. Chance. Cadê você? Aqui. Share. Redação por competência. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Essa redação, gente, foi a redação sobre o tema preconceito linguístico. Ai, Raul, essa redação é de alunos? É, de alunos. Ai, Raul, é uma redação do centro ou do sul? É uma redação de alunos. Depois, se vocês quiserem... Não sei se vocês quiserem, não, né? Depois, enfim. Vai lá. Vamos primeiro ver. E aí, a gente vai fazer a leitura completa, certo? Primeiro do parágrafo, e depois eu vou fazendo comentários enquanto isso, e aí depois, no final, a gente vai fazer uma avaliação de competência por competência. Então, o tema, gente, vamos lembrar, né? A questão do preconceito linguístico e seus efeitos na sociedade brasileira. Certo? Bom, eu não preciso falar mais, pelo amor de Deus, da importância de você ler a frase temática para elaborar o seu projeto de texto, né? Se você tem, né, gente, uma palavra como desafios no direcionamento, o que eu espero é que a sua tese fale quais são os 2 principais desafios que você quer discutir. Se a frase temática fala de efeitos, o que eu espero é que sua tese, né, divida quais são os 2 principais efeitos que você acha que aquela situação, problema traz. Certo? Se a frase temática, se o direcionamento da frase temática são estratégias para combater não sei o quê, eu quero que a tese mencione as 2 estratégias principais para combater a situação problema. Certo? A partir do momento que você fizer isso, você já vai começar a ter uma facilidade maior de fazer seu projeto de texto. Por quê? Porque você está elaborando a sua tese, que é a base do seu texto dissertativo argumentativo, respeitando aquilo que a frase temática está dizendo. Certo? Então, gente, elaboração de tese tem que dialogar com a frase temática, principalmente com a palavra, com a expressão de direcionamento. Beleza? Então tá. Preconceito linguístico e seus efeitos na sociedade brasileira. Vamos ver como este aluno ou essa aluna vai trabalhar com esse tema.
O cantor Adoniran Barbosa, um dos ícones do samba brasileiro, apresenta com recorrência em suas canções uma linguagem que representa a maioria da população do Brasil. Certo? Então, temos aqui aí o início do texto utilizando um repertório sociocultural. Certo? Esse repertório sociocultural vai dizer respeito à obra do Adoniran Barbosa, que eu tinha colocado, inclusive, no material de apoio para vocês, né? O samba do Ernesto, o Tira o Álvaro, tal. Beleza. Material de apoio para você usar mesmo. Agora, o que o texto vai fazer? Olha só. Um dos ícones do samba brasileiro, apresenta com recorrência em suas canções uma linguagem que representa a maioria da população no Brasil. O que você percebe aqui? O autor do texto está pegando esse repertório sociocultural de introdução e já mostrando o que desse repertório tem a ver com o assunto que será tratado, certo? Com a problemática que vai ser discutida. Então, a ponte para o tema já começa a ser feita. Por quê? Porque o autor consegue evidenciar de forma clara, né, a relação do que a obra do Adoniran Barbosa tem em relação ao tema que está para ser apresentado. Certo? Onde está isso? Quando ele fala, né, da recorrência, a questão da linguagem que representa a maioria da população do Brasil dentro da obra do Adoniran. Então, a ponte para o tema já está começando. Marcada pela informalidade, tal manifestação linguística, no entanto, aí eu reforço qual que é essa linguagem que representa a maioria da população do Brasil, certo? Que é o quê? Marcada pela informalidade, certo? Essa manifestação linguística da maioria, certo? Agora, problematização. Né? Essa manifestação linguística, que é marcada pela informalidade e que representa a maioria da população do Brasil e que é ilustrada na obra do Adoniran Barbosa, essa manifestação linguística, no entanto, apesar de ser tudo isso, ainda causa repulsa a uma minoria de falantes brasileiros, os quais acabam utilizando da norma padrão formal oculta, imposta pela gramática normativa, como um instrumento de dominação social. E aí nós temos já um posicionamento que vai evidenciar a problemática relacionada a essa discussão, a esse tema. Qual que é o problema? A imposição de um modo de falar, né, por parte de uma minoria que vai se valer da norma culta como instrumento de dominação social. Esse é o problema. E perceba que aqui já existe a construção de um pensamento de tese, gente. Isso aqui não é só verificação do tema, isso aqui já indica um indício de tese, um indício de autoria, né? Um indício de um posicionamento. Isso define o chamado preconceito linguístico, cujas implicações... Gente, a frase temática não era os efeitos. Então, depois que eu apresentei tudo, fiz o repertório sociocultural, fiz a ponte para o tema, deixei claríssima a problematização, agora eu vou para a tese. A tese não é para ser feita em cima da frase temática, em cima do direcionamento. O direcionamento não era os efeitos. Então, olha só, preconceito linguístico, cujas implicações... O que são implicações? Efeitos. Cujas implicações consistem tanto na manutenção de outros preconceitos, parte 1 da tese, quanto na coibição da manifestação do pensamento, parte 2 da tese. Beleza? Então, vamos lá. O que eu quero que você faça agora? O que eu vou observar? Se D1 vai claramente utilizar a primeira parte da tese para iniciar o desenvolvimento da argumentação, e se D2 vai claramente utilizar a segunda parte da tese para fazer o desenvolvimento do D2. Né? Então, vamos lá. É verdade. Vai lá. Primeiramente, e é só primeiramente que você vai usar, pelo amor de Deus, tá? Ai, Raul, eu gosto mais de a priori.
Você não gosta de nada. Você gosta do que eu falar para você gostar. Democracia! Por que você não vai gostar de a priori? Pelo mesmo motivo que você não vai gostar de em primeira análise. E pelo mesmo motivo que você não vai gostar como é que chama aquele outro? Depois usa segundamente? Não usa segundamente, não, por favor. Vou explicar por que não é para colocar a priori ou em primeira análise, ou em primeiro plano. Por quê? Tanto o a priori, quanto o em primeira análise, quanto o em primeiro plano, não estabelecem relação de sequência, que é o que você quer. Você tem dois argumentos. Você vai falar sobre um primeiro e sobre o outro depois. É apenas sequencial. Em primeira análise, a priori, e o outro que eu falei? E o... Em primeiro plano. Em primeiro plano, né? Em primeiro plano, nenhuma dessas expressões tem ideia de sequência, gente. Elas têm... Não pode colocar... Se não pode colocar em primeira análise no primeiro no D1, não pode colocar em segunda análise no D2. Tá certo? Por quê? Porque nem em primeira análise, nem em primeiro plano, nem a priori, tem ideia de sequência, que é o que você quer dar. Tem ideia de importância, de relevância. Se você coloca, né, a priori para começar o D1, você está dizendo que a primeira coisa que você está colocando, né, é mais importante do que a segunda coisa que você vai colocar no D2. Por quê? A priori, né, tem a ideia de, primeiramente, né, beleza, uma expressão latina, mas dá uma ideia também de relevância. E você não está dizendo que um argumento é mais relevante do que o outro, você está apenas colocando na sequência. Então, você precisa de expressões que iniciem o D1 e o D2, né, de forma sequencial, e não de nível de importância ou relevância. Por isso, você vai usar primeiramente. E você vai usar outro sim. Né? Eu falei do meme semana passada. A mulher toda chique e tal, não sei o que, assim, com vestido, com uma cara de metida, assim. Aí embaixo assim, eu quando uso outro sim na redação. Mas não tem problema, que o outro sim... Alain, eu passei esse material para vocês. Gente, a lista de conectivos. A lista de conectivos foi aqui na plataforma ou eu cheguei a entregar para vocês em sala de aula? Tá na plataforma. Tá na plataforma, tá, Alan? Tranquilo? Então, chance. O que eu estava falando? Entenderam? Né? Então, o que vai dar sequência, vai dar ideia de sequência é, primeiramente, e no D2 começar, ademais, ou, outro sim, ou, além disso. Só. Você só precisa estabelecer uma relação de sequência, D1 e D2, argumento 1 e argumento 2. Nenhum é mais importante que o outro, nem pode ser. Então, não é a priori e a posteriori. Até porque, gente, já falei para vocês o que eu acho do odiernamente, né? Vai lá. Então, vamos lá. Beleza? Ai, Raul, mas eu fico com preguiça de usar primeiramente toda vez. Só uma redação na sua vida importa, é a do Enem. Vai ser só uma redação, o corretor vai ler só a sua, né? Só uma sua. Ele não sabe que você bota primeiramente todas as redações do universo. E pelo menos você não vai colocar um conectivo que não esteja de acordo. Tá bom? Vamos lá. Primeiramente, faz-se mister apontar o efeito do preconceito linguístico na perpetuação de outros preconceitos. Então, perceba
que há uma inteligência textual aqui, né, gente? Faz-se mister apontar o efeito do preconceito linguístico, retomando a ideia principal, na perpetuação de outros preconceitos, que é exatamente a parte 1 da tese, que aqui está. Certo? Então, isso aqui é o quê? Tópico frasal do D1. Eu reforço, retomo a primeira parte da tese para poder desenvolvê-la. Essa ligação, né, entre o quê? Preconceito linguístico e perpetuação de outros preconceitos, pode ser notada na obra Preconceito Linguístico, do linguista brasileiro Marcos Banho, o qual afirma que a principal consequência de tal forma de pré-julgamento é a preservação de outros preconceitos existentes no Brasil. Aí, depois do tópico frasal, vamos lembrar daquele material de organicidade textual. Qual era o material? Estratégias argumentativas. Acho que era o 1 que eu passei para vocês. Vai para os parágrafos de desenvolvimento. O que eu quero? Tópico frasal, repertório de comprovação, relação desse repertório com o tema e os desdobramentos que desenvolvem a argumentação, usando os operadores argumentativos. Me diz um sinônimo para esse faz-se mister? É necessário. Tá? Faz-se mister. Faz-se necessário, é fundamental. Essa ideia de importância. Beleza? E aí, então, o que o texto aqui faz? Exatamente isso. Pega, né, o tópico frasal relacionado ao D1, claramente ligado ao D1, né, não tem dúvida que está ligado à primeira parte da tese, certo? Coloca um repertório que vai para o quê? Para comprovar isso, e comprova, né? Coloca lá o Marcos Banho, que é autoridade na área de linguagem, então, isso aqui é repertório de comprovação. Né? E o Marcos Banho diz o quê? Que o pré-julgamento, que essa forma de pré-julgamento é a preservação de outros preconceitos existentes no Brasil. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu botei o lugar errado aqui. Ai, meu Deus. Aí, pronto, vai lá. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou fazer o desenvolvimento da argumentação. Vou usar os operadores argumentativos, os conectivos, que estabelecem as relações que trabalham a análise. Nesse sentido, tem-se, por exemplo... O que é isso? O que esse trem está fazendo aqui? Sai! Gente, eu apanho demais, gente. Vocês não têm noção do que eu apanho. Ai! Vai lá. Nesse sentido, tem-se, por exemplo, que a aversão às variantes sociais mais informais da língua, como algumas peculiares do semiárido nordestino, reforçam o estereótipo genérico de que todo habitante daquela região é pobre, estranho, incompetente e analfabeto. Olha só, então eu pego uma coisa, relaciono com a outra e eu vou mostrando os efeitos negativos desse preconceito linguístico, reforçando a ideia de que isso reforça preconceitos. Por quê? Não foi assim que eu disse na primeira parte da tese? Então agora eu tenho que ilustrar como isso acontece. Como isso acontece? Né? Por exemplo, as expressões consideradas peculiares, né, do semiárido nordestino e que reforçam o estereótipo genérico de que todo habitante daquela região é pobre, estranho, incompetente e analfabeto. Olha o reforço aos preconceitos que foi colocado no tópico frasal, na primeira frase do parágrafo. Certo? Fato que, aí tem mais um conectivo, fato que desconsidera suas possíveis habilidades e competências pelo simples ato do seu falar, a conclusão a que se chega. Né? Eu faço aqui uma análise, olha só, esse tipo de pré-julgamento que faz isso com o indivíduo, como acontece com os nordestinos, notoriamente estereotipados como isso, aquilo, traz tal e tal consequência, o que nos faz pensar em tal conclusão. Vamos chegar a tal conclusão.
Depois eu vou falar isso aí. Vai lá. Já sofri preconceito por umas meninas de Brasília que disseram que eu não tinha moral para falar nada porque eu conversava igual fazendeira. Caramba, nossa, você parou de conversar com essas meninas, né? Porque elas são umas escrotas. Vai lá. Ok. Outro sim, aham, né? Cara admitido. Outro sim, vai lá, ok. Outro sim, é imprescindível designar também os desdobramentos do preconceito linguístico no cerceamento da liberdade de expressão. Olha só, primeira parte da tese, manutenção de outros preconceitos. Segunda parte da tese, coibição da manifestação do pensamento. Ou seja, limitação da sua liberdade de expressão. Né? Outro sim, é imprescindível designar também os desdobramentos do preconceito no cerceamento da liberdade de expressão. D2, parte 2 da tese, tópico frasal, arrumadinho, sem problema. Essa associação, qual associação? O preconceito linguístico no cerceamento da liberdade. Essa associação ocorre a partir da observação feita pelo escritor e professor universitário brasileiro Leonardo Boff, outra autoridade, portanto, repertório de comprovação ou embasamento, em seu livro O Casamento entre o Céu e a Terra. O que tem esse, né, repertório com o tópico frasal? Com a ideia de que existe um cerceamento da liberdade de expressão, né, no preconceito linguístico, no qual considera a linguagem não só como um mero meio de comunicação, mas, sobretudo, uma pronúncia de mundo, uma cosmovisão. Nessa perspectiva, quando um determinado indivíduo, devido ao preconceito linguístico, retrai a sua comunicação por não saber exteriorizar seus pensamentos de maneira aceitável, ou seja, na norma padrão da língua, ele reprime sua visão de mundo, retomada da ideia do Leonardo Boff, o que contraria o direito à livre manifestação do pensamento, garantido no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Tudo se conecta. E aí ainda se chega à conclusão de que um efeito terrível desse cerceamento é o quê? A repressão da visão de mundo do indivíduo. Né? E isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso contraria o direito à livre manifestação do pensamento. E aí coloca ainda um outro repertório para embasar essa última frase. Vai lá. É inegável, portanto, os impactos negativos que o preconceito linguístico confere à sociedade brasileira, uma vez que perpetua outros preconceitos e impossibilita a expressão do pensamento. Gente, o autor aqui retoma não só o tema, como retoma a tese. Ai, Raul, eu não gosto de retomar o tema e a tese. Não quero saber se você gosta, você vai fazer isso. Ora bolas. Por quê? Porque você precisa fazer isso, gente, para manter a ideia de organicidade textual. Lembra? Redação de circuito fechado, tudo dialoga de forma clara. Começar a conclusão retomando o que você discutiu, a problemática que você discutiu, mantém essa coerência viva, mantém essa unidade textual, mantém esse circuito fechadinho. Tá? Então faça isso. É inegável, portanto, os impactos negativos que o preconceito linguístico confere à sociedade brasileira, uma vez que perpetua outros preconceitos, retomada D1, e impossibilita a expressão do pensamento, retomada D2. Nesse contexto, é necessário que o governo federal, através do Ministério da Educação, a gente, propague, por meio dos veículos midiáticos de grande prestígio social, como a televisão e redes sociais, detalhamento do meio, propague o princípio da adequação linguística, ação, a fim de combater os efeitos do preconceito linguístico. Finalidade, já tirou 200 na competência 5. Certo? Esse princípio se fundamenta na ideia de que a utilização da língua deve se adaptar ao contexto de interação, formal ou informal, e não mais na noção do falar correto ou errado. Só para finalizar, né, a mostrar o que esse princípio faz e como que esse princípio atenderia ao combate a essa situação problema.
Somente assim, a linguagem exibida por Adoniran será, de fato, valorizada. E aí retoma-se o repertório sociocultural da introdução, né? E finaliza-se colocando a ideia de valorização, da necessária valorização, né? Que com essas medidas pode finalmente acontecer. Tá. Minha irmã é professora universitária em Brasília. Ela se sente atingida quando o tópico é preconceito linguístico. Foi tão criticada que perdeu todo o modo de falar goiano e mineiro. E constantemente faz cursos focados em língua portuguesa. Acho que traumatizou. O candango é muito estranho. É claro que é difícil generalizar, né, gente? Mas, assim, muitas vezes tem muitos candangos que acham que são cariocas. Ai, ai. Eu mando catar coquinho. E falando de jeito mesmo, catar coquinho, é verdade. Gente, eu não tenho muito sotaque goiano, um sotaque muito carregado. Mas tem hora, dependendo da situação, que eu dou as minhas cantadas e tem hora que meu R vai, né? Não é com frequência, mas tem. Eu não tô nem aí. Quer discutir norma culta comigo, linguagem formal? Então vem. Mas não vai me cercear a maneira de eu conversar, não. Ora bolas. Chance. Essa redação tá boa, gente? O que vocês acham? Conta para mim o que vocês acham. Tá boa a redação? Ótima. Sim. Beleza. Então tá. Vamos pensar então? Sim, parece que está toda desenvolvida. Uhum. Perguntinha, fala. Muito bem desenvolvida, impecável. Tá, perguntinha, Rafaela. Qual é a perguntinha? Eu não tinha que ter duas propostas de intervenção? Ótima pergunta. Raul, como eu faço, mesmo que uma não fosse completa? Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu não tenho que fazer duas propostas de intervenção, já que eu tenho duas partes da tese que são defendidas em dois parágrafos diferentes. Normalmente, você vai fazer duas ações com duas propostas, sendo que uma delas precisa ser completa, certo? A não ser que a ação que você proponha seja ampla o suficiente para trabalhar com as duas partes da tese, que é o que acontece nessa proposta de intervenção. Ele não está falando só para fazer uma coisinha, ele está falando para criar um projeto de adequação linguística. E esse projeto de adequação linguística, ele atenderia ao combate tanto do problema 1 quanto do problema 2. Então, aí não precisa. Entendeu? Certo? Chance. Depende da amplitude da proposta que você propõe, que você faz. Da ação que você... Depende da amplitude da ação que você propõe. Certo? E vamos lembrar aqui, ó, só para finalizar, para não ficar dúvida, ó, ele ainda faz aqui uma coisa, a fim de combater os efeitos do preconceito linguístico, certo? Os efeitos, ele já coloca, a fim de combater os efeitos, os dois que ele colocou. Tá certo? E aí, ó, esse princípio se fundamenta na ideia de que a utilização da língua deve se adaptar ao contexto de interação e não mais à noção do falar correto ou errado. Então, aqui você tem uma ação que não tem apenas a intenção ou a finalidade de combater um dos efeitos, mas os efeitos. Certinho? Muito bom. Ok. Você está falando nesse caso específico aqui, Lucas? Se perde alguma competência
Não, se a proposta está completa e ela atende aos dois problemas que foram colocados, mesmo sendo apenas uma proposta, não perde nada. Certo? Porque ele coloca na proposta, ele coloca, né, a proposta, né, da adequação linguística tem qual finalidade? A finalidade é combater os efeitos. Então não é só um, são os efeitos. Tá certo? E como que isso vai acontecer? Né? Por que isso vai acontecer? Porque esse princípio se fundamenta, né, na ideia de que a utilização da língua deve se adaptar ao contexto de interação e não mais na noção de certo e errado. Tudo bem? Então, ao dizer o que o princípio da educação linguística, né, é, como que ele funciona, ele mostra como a propagação do princípio da adequação linguística vai poder o quê? Combater esses efeitos. Quais efeitos? A perpetuação de preconceitos e o cerceamento da liberdade de expressão. Tá bom? Chance. Que nota que vocês vão dar para essa redação? Pensa por competência. Competência 1, linguagem. Competência 2, abordagem do tema, uso do repertório e a estrutura do texto dissertativo. 3, argumentação e coerência. 4, coesão, uso dos conectores e dos operadores argumentativos. 5, proposta de invenção. Dá uma nota aí para mim. Agora, pensa bem antes de dar a nota da competência, porque você vai ter que me justificar se você der uma nota muito diferente. Aí eu te mato, né? Aí você não, aí você não fala nada. Faz assim, ó. Quem acha que essa redação tirou 960 ou 1000? A Sara está achando difícil julgar a competência 1. 900, né? Eu 960 mil, no mínimo 960, eu 960, tá, ok. Tá, o pessoal que está colocando, muita gente está colocando 960, onde você está tirando ponto dela? Na competência 1, teve alguma coisa lá que... Quem percebeu na competência 1 alguma coisa, se lembra o que viu lá que não estava certo, em termos de domínio de linguagem? Tem que ver de novo? Tá, eu não vou nem botar de novo, né? Porque senão a gente vai demorar muito aqui ainda. Mas, assim, alguém notou em algum momento da leitura do texto alguma deficiência na competência 1? É porque o meu domínio também não é bom. Chocado se for 1000. Já passou o número de pessoas que poderiam tirar 1000 na redação. Como vou julgar a competência? Ô, gente, né? Enquanto você estava lendo, você viu algum problema? Vamos lembrar? Alguma frase que estava com algum problema de sintaxe? Alguma frase com sentido incompleto? Algum problema relacionado à concordância, regência, acentuação, uso de crase, uso de vírgula, ortografia? Alguma palavra que foi usada no sentido equivocado? Alguma coisa que chamou sua atenção aí? O Lucas falou não viu erro. Ai, ai. Gente, essa é a típica redação que não tem como tirar menos que 960, podendo, inclusive, tirar 1000. Tá certo? Podendo, inclusive, tirar 1000. A gente fala assim porque vai depender, nesses pequenos detalhes, muitas vezes depende da maneira como o corretor analisa a coisa, né? Pega um pouco a subjetividade.
Tanto que no Enem, eles dão uma margem de 100 pontos de discrepância entre a nota do corretor 1 e do corretor 2. Por quê? Porque pode haver essa discrepância. É comum, uma pequena discrepância é possível, porque vai depender da capacidade também da maneira como o corretor vai analisar alguns critérios. Tá certo? Então, até 100, tanto que se você tira 880 com um corretor e 800 com outro, a sua nota vai ser a média, 840, porque está dentro da margem possível de discrepância. Tá certo? Agora, por isso que eu estou falando, dar menos que 960 para essa redação já seria algo que, sinceramente, se um corretor meu fizesse isso, eu falar, me justifica, porque dentro dos critérios das competências, não tem como você dar 920 para essa redação. Você tirou 80 pontos de onde? Tá certo? Então, ou seja, é uma redação que tem a possibilidade de tirar 1000. Eu percebi que ele é bem coesa, bem escrita. Agora, se houver falha, é algo mais técnico. Não, mas os aspectos mais técnicos, gente, são exatamente esses que envolvem o quê? Coesão e coerência. Certo? Agora, se for técnico no sentido linguístico, gramatical, né? Não chamou a atenção de vocês nada, né? Na verdade, a redação flui super bem, né? O texto é super claro, super correto gramaticalmente, certinho? Eu percebi que não mesmo. Então, quer dizer, que é onde você vai perceber a competência 1. Gente, essa redação é de um colega de vocês, que eu não vou falar quem é, a não ser que ele queira, né? Me fala, colega de vocês, se você pode falar quem é você, senão eu não vou falar, tá certo? Essa é uma redação que, se não me engano, tirou 980, se não me engano, certo? Acho que foi 980, não me lembro se foi 980 ou 960, acho que foi 980. E que, inclusive, gente, peraí. Pode, né? Essa redação é do Léo, gente, do Leonardo Neres. Tá certo? Léo, me lembra o seguinte, você tirou foi 980 nessa redação? Foi. Foi, né? Pois é. E a gente estava, né, quando eu estava analisando essa redação com ele, eu até falei, você poderia ter tirado 1000 nessa redação. Você poderia ter tirado 1000. Eu justifiquei o 980 dele com uma coisinha básica aqui, ó, que eu gostaria que você prestasse atenção. Apesar de estar muito bem feita essa tese, essa segunda parte que fala da coibição da manifestação do pensamento, pode ter algum corretor que acha que isso aqui não está muito objetivo, que acha que isso não está tão claro. Então, já que vai se falar de liberdade de expressão, e isso é a tese apresentando essa ideia, então, coloque essa ideia principal de cerceamento da liberdade de expressão na tese. Tá certo? Na tese. A outra questão é que, apesar de estar muito bem desenvolvido, né, você tem aqui, ó, depois que ele usa o tópico frasal, que ele faz a utilização do repertório sociocultural associando, e aí ele começa o desenvolvimento dele, né, da argumentação. Nessa parte, ele faz toda a articulação, ele mostra como que isso impacta de forma negativa, chega a uma conclusão, mas ele faz isso só em uma frase. A frase não tem problema gramatical nenhum mesmo, certo? Só que por ser só uma frase, né, isso impede ele poder utilizar um pouco mais os operadores argumentativos. Então, eu lembrei para ele, cuidado, porque às vezes o corretor chega e fala, tá bem desenvolvido, mas não usou, né, aí a quantidade necessária de operadores argumentativos intraparagrafais, certo? Então, quer dizer, dei para ele essas duas, né, possibilidades. Mas isso é detalhe, gente, porque, sinceramente, o que eu quero é que todos vocês escrevam assim. Tá certo? O que eu quero é que todos vocês escrevam assim. Beleza? Poderiam dizer que ficou abstrato? Você está falando na parte da tese? Ficou pouco preciso. Ficou pouco preciso, né? Ficou muito amplo, entendeu? Né? Já que você está colocando na tese, então que seja, né, que você coloque uma expressão mais direcionada para o tema, né? Que não é só a questão da manipulação
do pensamento? É do quê? Da manifestação do pensamento? É o quê? Da liberdade de expressão através da língua. Certo? Então, já que a tese, deixa isso mais específico. Tá bom? Agora, por isso que o 980 é uma boa nota, porque pode ter algum corretor que dê 960 e pode, com certeza, ter corretor que dê nota 1000. Tá certo? Então, 980 é uma boa nota. Né? O Rafael acertou, assim, na lata com essa nota. Tá certo? Tudo bem, queridos, mas, né, nosso amigo merece... olha a pergunta do Alan aqui, ó. A proposta de intervenção, apesar de bem redigida, seria necessário acrescentar o detalhamento da ação, ou se já explicar o que é o princípio lá da... Ou seja, ou se já explicar o que é o princípio citado. Ou seja, vai lá, ou seja, explicar o que é o princípio citado. Ó, lembrando, meninos, o que você tem que fazer para a proposta tirar 200? Você precisa de um periquito, né? E 3 esquilos. É verdade, olha só. Não, você precisa de 4 elementos válidos e um detalhamento no mínimo. Tá? Lá na proposta já tinha o detalhamento do meio. Então não precisa ter o detalhamento da ação também. Tranquilo? Certinho, meninos? Ó, deixa eu mostrar pelo menos para vocês o material que deu tanto trabalho. E eu não consegui nem começar ele com vocês aqui. Olha que bonitinho que ficou isso aqui, gente. Eu pego a princípio... Alô? Eu pego a princípio o que a cartilha do Enem fala em cada uma das competências, né? E aí eu vou. Aí, ó, o que a cartilha fala da competência 1? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, e vai falando. Aí eu vou e pego. Traduzindo, o que significa isso? Aí eu vou e falo. O que vai ser observado na competência 1? Os desvios de escrita, problema de sintaxe. Aí eu coloco quais são os problemas mais comuns que acontecem. Eu destaco aqui, tá até em vermelhinho. Certo? Alguém perguntando alguma coisa? Os corretores do Preveste já dão a nota pensando na média das notas atribuídas ou avalia como corretor sozinho? Boa pergunta da Sara, ó, gente. Os corretores do Preveste já dão a nota pensando na média das notas atribuídas ou avaliam como um corretor sozinho? Como só tem um corretor na avaliação de vocês, eles podem fazer isso, certo? Eu já falei, eu já conversei com eles. Gente, vocês ficarem em dúvida se é 160 ou 200 em uma competência, porque você acha que teria, né, uma boa justificativa para dar 200, né, mas você acha que algum corretor poderia implicar e dar 160, né, você dê, então, 180, certo? Então, eles trabalham como se fosse também em cima dessa média, para te alertar que naquela competência especificamente, você pode gerar uma certa polêmica, né, nas notas entre os dois corretores. Tá bom? Beleza? E aí, então, aí coloco tudo sobre a competência, coloco quais são os principais problemas, a questão dos períodos muito longos, né? A seleção do vocabulário, o nível de linguagem, o que se espera disso, né? E tudo mais, tudo lá da competência 1, gente. Né? Aí vem a competência 2, aí eu pego o que diz a cartilha, e aí eu vou e faço, traduzindo. E aí eu vou e coloco, o que vai ser observado? A abordagem do tema, o uso do repertório sociocultural, a adequação do texto ao tipo dissertativo argumentativo. Problemas mais recorrentes relativos à competência 2, a abordagem não completa do tema por falha na leitura da frase temática. Lembra que eu falei? Leia o direcionamento e use o direcionamento para fazer a sua tese. Né? Incoerência ou falta de articulação na utilização do repertório sociocultural. Repertório sociocultural improdutivo, você não consegue fazer a ponte entre o repertório e o tema, ou entre o repertório e o tópico frasal no parágrafo de desenvolvimento, certo? Aí eu coloco, o que é isso? A abordagem completa do tema, o que você precisa fazer, né? Aí eu dou exemplo, certo? Pergunta para o direcionamento, né? Tá lá. A segunda parte, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Eu coloco todos os tipos de repertório sociocultural. O que é repertório cultural? O que é repertório científico, certo?
Problema recorrente, tornar o repertório sociocultural produtivo. E aí eu dou exemplo, né? O que é repertório sociocultural produtivo, né? Por que existe esse problema? Para que o repertório mobilizado em um texto argumentativo seja considerado produtivo, é fundamental que haja entre o elemento selecionado e o tema, ponto de vista específico ou tese, uma relação de coerência. Para que isso ocorra, é necessário deixar claro para o leitor de que forma o repertório escolhido apresenta, contextualiza ou embasa o aspecto textual ao que ele se associa. É dessa relação bem-sucedida que se obtém o chamado repertório produtivo. Aí eu dou exemplo para vocês. Aí vem competência 3. Aí tá, o termo ainda fala aqui, ó, importante, não se acrescenta novo elemento de repertório sociocultural na conclusão. Certo? Aí vem a competência 3. O que ela diz, né? Quais são os principais... O que é coerência? O que é projeto de texto? Tá aqui tudo. Aí eu vou colocar problemas recorrentes relativos à competência 3. Dificuldade para elaborar o projeto de texto e a argumentação pouco desenvolvida. Aí vamos falar disso. O que fazer? Ou seja, gente, tá massa esse material, viu? Tá massa. É um resumão técnico para vocês. Tá certo? Um resumão técnico para vocês. Espero que vocês façam muito bom proveito disso, que esse vídeo seu bichinho de lado aí, na hora que você for fazer as suas próximas redações. Se for treinar nas séries, essas coisas, tá certo? Beleza, meus queridos? Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar com, exclusivamente, a competência 1. Tá bom? Diga, Brenda. Fala. Raul, Oi. pergunta por áudio que é mais rápido. Uhum. Nas correções da redação que a gente tem recebido, tem as partes grifadas de amarelo. Aquilo tá certo ou tá errado? Eu ainda não consegui entender. Quando tá grifado, geralmente tem uma setinha, né, que vai aparecer. Essa parte grifada vai ter uma caixinha assim do lado, uma setinha, que vai estar o comentário do corretor sobre aquela parte que está em amarelo. Certo? Ou pelo Entendi. menos é para ter, né? Então você vê o amarelinho lá, aí vai ter uma setinha assim, uma caixinha petitita. Aí você vai apertar na caixinha petitita e vai aparecer o que o corretor comentou sobre esse trecho que ele colocou em amarelo. Entendi. Na primeira redação que eu recebi, tava mesmo. Agora nas outras não tem. Eu fiquei meio perdida. Tipo, o que quis dizer com isso? Pode ser alguma coisa de configuração. Certo? Mas Entendi. aí vê depois com o próprio Cebolinha, às vezes ele consegue te orientar, porque eu só sei até aí. Certinho, obrigada, Rô. Tá bom? No meu eu não consigo ver os comentários. Gente, quem tiver um problema para ver os comentários, passa isso para o Cebolinha, para ele poder ver se está acontecendo alguma coisa técnica, né, na configuração da sua plataforma. Tá bom? Beleza? Porque tem comentário em todas, tá, gente? Né, eles marcam, ou eles colocam separadamente, ou eles colocam entre parênteses, ou, né, no caso do Rafael, ele gosta de botar essas caixinhas amarelas, assim, né, em que ele comenta aquele trecho. Tá bom? Ó, a Carla está dizendo que quando não consegue ver os comentários, né, você tem que abrir em outra guia, que aí aparece como doc, não é isso? Isso, tá? Se você abrir numa outra guia, vai aparecer como doc, aí vai aparecer os comentários. Quando você não consegue ver na correção. Tá bom? Qualquer coisa em relação a isso também, né, pode... Né, joguem qualquer dúvida que vocês tenham, porque os colegas de vocês às vezes sabem mais do que até eu mesmo nessa parte técnica. Gente, não estou conseguindo ver as dações, o que é que eu tenho que fazer? A Carla acabou de avisar aqui, ó. Abre numa outra guia que você vai conseguir ver, certo? Aí, né, tirem essas dúvidas para que vocês possam ver todas as correções direitinho. Abre o microfone e dá tchau para mim. Falou, Raul. Queridos, um abraço. Até a semana que vem. Abração para vocês. Parabéns pela redação, Léo. Tchau, Raul. Tchau, Cadê os mascotes, Raul? Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.